Oi, gente, tudo bom? Eu sou Márcia Seabra, eu sou taróloga, especializada em tarô de Tote, mas fui convidada para participar desse evento maravilhoso do dia 24 de maio, que é a celebração de Santa Sara e do povo cigano. E aí eu resolvi trazer um estudo diferente, né, do tarô de Tote, que eu vou, normalmente vocês estão acostumados a me ver falar. Bom, o que eu resolvi trazer para vocês? As diferenças entre o baralho cigano e o tarô. E que nesse momento eu não vou falar do tarô de Tote, eu vou falar do tarô de Marsella, porque foi a base do que hoje a gente conhece do baralho cigano. Bom, por que eu estou falando isso? Historicamente, o tarô ele entra na Europa, a gente não sabe exatamente a origem, né? O fato é que a gente não tem marcos históricos para definir exatamente a criação do tarô. Sabemos que no século 14 e 15, no norte da Itália, nós temos os primeiros baralhos, feitos apenas ali para uma diversão, um jogo de diversão, não ainda com a conotação de adivinhação. Mas esse baralho entra no sul da França, aonde até hoje existem muitos ciganos ali naquela área do sul da França, principalmente em Marselha. Marselha é considerado o primeiro tarô que é conhecido, que vem até hoje, né, nos dias de hoje para gente. Esse tarô é um tarô porque ele é composto de 78 cartas numeradas, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Nos 22 arcanos maiores, ele tem número e ele tem nome. Então, essa começa a ser a diferenciação, porque os tarôs que nós vemos no norte da Itália, eles não são nem numerados e nem têm nome, só a imagem, que se assemelham muito realmente aos arquétipos, que futuramente a gente usa esse termo, dos arcanos, né? Do baralho de Marsella. Mas, efetivamente, o primeiro baralho que nós temos é o baralho de Marsella, é o tarô de Marsella. E por que a gente usa a palavra tarô e baralho? Eu ainda vou entrar na questão dos ciganos quando tiver um contato com esse tarô de Marsella, né? A diferença, na verdade, é que o baralho de cigano, ele tem apenas 36 cartas. E o tarô são 78 cartas. Se tiver um baralho na mão de vocês, né, e está lá intitulado tarô de qualquer coisa, mas não tem 78 cartas, não é tarô. Tarô são as cartas, o número são de 78 cartas e divididas dessa forma que eu vou falar para vocês agora. 22 arcanos maiores, 16 cartas da corte, 40 cartas menores. Dentre essas 16 cartas da torre, 16 cartas da corte, mais as 40 cartas menores, que são os 56 arcanos menores, são divididos dessa forma que acabei de explicar. Então, vocês vão ter no tarô essa composição. Isso, quando tiverem 78 cartas dispostas dessa forma, vocês terão tarô. Fora isso, vocês vão chamar cartas, maço, baralho, o que for. E no caso do cigano, o baralho tem 36 cartas, é chamado baralho cigano. Algumas pessoas falam tarô cigano, errado, tá? Tarô cigano pode até ter, mas é um tarô, não é o baralho, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês de Lenormand. Por quê? Quando a gente, então, entende que os ciganos estão lá no sul da França e tomam contato com o tarô de Marsella, nós lembramos sempre que o primeiro método de adivinhação dos ciganos sempre foi a mão, a leitura das mãos. O baralho entrou depois, e bem depois, principalmente quando eles conheceram Marsella, entenderam ali um formato muito interessante de adivinhação, e principalmente mais à frente, já no século 17, 18, no século 18, melhor falando, com Madame Lenormand, que era uma mística francesa, sim. E por que eu estou falando isso? Agora vamos falar das diferenças, porque quem criou esse baralho chamado cigano
né, foi Madame Lenormand. Madame Lenormand, ela era uma ocultista, ela era uma astróloga, ela, inclusive, não sei se é verdade, mas contam que Napoleão se consultava com ela, enfim, né? Isso não sabemos o quanto de lenda tem aí. Mas fato é que ela adotou, ela simplificou uma linguagem para o cotidiano daquele período em que ela observou o tarô de Marcelle, e ela criou um próprio baralho, um baralho de 36 cartas intitulado Ciganos, que os ciganos adotaram, não era nem titulado, tanto que o baralho dela era chamado baralho de Madame Lenormand, e que os ciganos usaram e modificaram posteriormente, mas mantiveram a mesma estrutura. Bom, o que eu posso falar para vocês? Há semelhanças, claro, entre o tarô, entre algumas cartas, pouquíssimas, mas há cartas do tarô com o baralho cigano. Não são todas, até porque o tarô de Marselha, ele representava uma corte francesa, um cotidiano um pouco depois do medieval, né? Mas ainda mostrando os alquimistas, mostrando alguns movimentos ali da Igreja Católica, um papa, uma papisa, figuras muito religiosas, coisa que no Lenormand é tirada, completamente retirado e colocado apenas o cotidiano. Então vamos, por exemplo, eu vou começar a pegar uma carta que lembra muito, só por curiosidade, eu falei para vocês que tem um tarô, existe um tarô chamado tarô cigano. Por um acaso eu tenho. É esse aqui, Gypsy Tarô Tzigane, né? Aqui está ele. Né? Mas é um tarô normal. Vocês vão ver aqui que ele está inclusive em francês. Tá aqui invertido, desculpa, mas é o Le Fou, Le Bateleur. Tá em francês, absolutamente as cartas de um tarô estilizado, bonito até, mas é um tarô comum, com todos os nomes da carta comum. O baralho cigano de Lenormand, mais conhecidos, é esse que vocês vão ter aqui. Um cavaleiro, não é um cigano. Posteriormente, nós temos algumas cartas que os ciganos vão desenhar como um cigano, uma cigana, mas seguindo, como eu falei para vocês, a mesma tradição, a mesma estrutura. A cigana, nós temos um cavaleiro, nós temos uma casa. Então, narra um cotidiano de uma pessoa normal, que tem sua casa, que tem seu marido, sua mulher, tem um filho, uma criança. E aí, da onde veio, como eu falei para vocês, a inspiração? Veio do baralho do tarô de Marselha. Vocês veem que às vezes eu faço a confusão, baralho Marselha, não, tarô de Marselha. Tarô de Marselha, pegar aqui 2 exemplos para mostrar para vocês. Nós temos a imperatriz, temos o imperador. No baralho, né, de Marselha, quem que eu mostrei para vocês? Nós temos o cavaleiro e temos a dama, mesma ideia. Nós temos uma carta da morte, ceifador. Nós temos no baralho cigano também uma carta que vai falar da morte, né? Mas da morte transformação, não da morte física exatamente. Bom, eu selecionei, temos o diabo, né? E aí temos aqui um outro tipo de diabo, não é bem o diabo, mas até o número da carta é parecido, que é o aqui, que é o urso. Bom, temos aqui ainda por cima um outro exemplo, o carro. Sim, eu lembrei do carro porque o mesmo sentido da carta do carro, nós vamos ter no baralho cigano a viagem, o barco que parte. Era muito usado, né? A carruagem e barco eram muito usados para deslocamentos, mais para longas distâncias. Então, vocês veem que há cartas bem semelhantes com sentidos, mostrando para vocês que tem uma conexão, mas a grande diferença é essa que eu mostrei para vocês. De um lado, nós temos um
78 cartas, do outro 36. Um com uma simplificação de um cotidiano e o outro com uma inclusão maior da religião de um povo daquela época. Gente, com isso eu encerro esse pequeno vídeo, desejando a vocês um excelente dia dos ciganos. Vamos celebrar, vamos beber vinhos, vamos comer frutas e tchau.